Rádio Aparecida apresenta Encontro DX. Um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Olá, DXistas, radioamadores e todos que curtem as ondas do rádio. Começa aqui mais um Encontro DX. Sábado, dia 18 de dezembro de 2021, programa número 1606. Hoje vamos trazer no arquivo do rádio uma entrevista do Encontro de Rádio Internacional da China, melhor dizendo, do Encontro da Rádio Internacional da China do ano de 2004, com Jaime Martins. Como sempre, conto com um time de colaboradores de ponta, cada um na sua especialidade. Fiquem na sintonia. Mundo DX. Mundo DX. Iniciamos o Mundo DX com o mais antigo clube DXista do Brasil, que é o DX Clube do Brasil. É com você, Célio Romais e Ulisses Galete. Alô, caríssimos ouvintes que estão na sintonia do tradicional programa Encontro DX, aqui pela Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Célio Romais, falando da cidade de Pancas, no noroeste do estado do Espírito Santo, onde passamos um período de férias e de recesso de fim de ano. A partir de agora chegamos com mais um boletim com notícias atuais das ondas curtas, sempre em nome do DX Clube do Brasil. O DX Clube do Brasil possui um canal no YouTube, onde são disponibilizados antigos programas que fizeram história nas ondas curtas. A KGEI, a Voz da Amizade, foi uma emissora cristã norte-americana que transmitiu programas em diversos idiomas em ondas curtas entre 1960 e 1994. O DX Clube do Brasil produziu, há algum tempo atrás, um programa especial sobre a KGEI, produzido por Sérgio Partamian e apresentado por Marcelo Vieira. Vamos escutar um trecho em que o locutor dos programas em espanhol se despede quando a emissora encerrou suas transmissões em ondas curtas. O áudio foi preservado pelo Antônio Ribeiro da Mota. Fiquem então com a KGEI e voltamos em seguida com as informações atuais das ondas curtas. Me es sumamente difícil hablar en este momento. Las despedidas nunca me gustaron y creo que a muchas personas le ocurrirá algo similar. Hoy todos estamos embargados de una profunda tristeza y ojalá ahora sin trabajo no nos embarguen los muebles y otros objetos. Perdonen, pero siempre es bueno un poco de humor en los momentos difíciles. Nunca nos imaginamos que podríamos tener un final así, tan abrupto, tan drástico. Pero como ya se dijo antes, donde manda capitán, no manda marinero. KGEI quedará muda, y esto es lo que nos duele profundamente. E agora as informações. A Rádio Casa tem tido boa performance de sintonia em várias partes do Brasil e do mundo em 5.900 e 7.455 kHz. A emissora também está presente em 8.000 kHz com uma potência muito reduzida. A seguir, ouçam um anúncio da emissora solicitando informes de sintonia dos ouvintes. A Rádio Casa M tem um imenso prazer em ter você como nosso ouvinte. Nos conte como você está recebendo o nosso sinal em sua cidade. Nos mande sugestões, reporte sua escuta. Entre em contato pelo WhatsApp 19 999456585. E a emissão em espanhol da Rádio Romênia Internacional, que vai ao ar a 0 hora no tempo universal, ou seja, às 21 horas no horário de Brasília, tem boa sintonia aqui no Brasil em duas frequências. São elas 7.325 e 9.600 kHz. E em Unai, Minas, o Ender Marques captou a Trans World Africa, transmitindo em árabe na frequência de 21.630 kHz. Foi em 13 de dezembro, às 17h56 no tempo universal, ou seja, às 14h56 no horário de Brasília. Nesta frequência, a emissora usa um retransmissor localizado na ilha de Ascensão. Vamos ouvir um trecho que ele gravou. هذا ما يقوله البعض. أنا أحيا في العهد الجديد ولا حاجة لي إلى العهد القديم. ولكن يا صديقي العهد القديم هو أساس العهد الجديد. قال يسوع: إذا لم تؤمنوا بكتابات موسى فكيف تؤمنون بكلامي؟
E a Trans World Africa também transmite em português. Seu sinal pode ser captado sempre por volta de 18h30 no tempo universal, ou seja, às 16h30 no horário de Brasília, em 7.410 kHz. Seu transmissor está localizado em Manzini, no reino de Eswatini, que é a antiga Suazilândia. Esta emissora envia aos ouvintes um cartão QSL eletrônico. A seguir, ouça um trecho que gravei da Trans World Africa, transmitindo em português. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para Em 10 de dezembro, captei aqui no noroeste do Espírito Santo a rádio Omdurman, Sudã, às 19h50 no tempo universal, ou seja, às 16h50 no horário de Brasília, em 7.205 kHz. O sinal era muito bom, sobrepondo ao vitrolão da Rádio Internacional da China, que transmite na mesma frequência. O transmissor de 100 kW está localizado em Al-Altahab. Vamos ouvir um trecho que gravei. E a RTV Maliene, Rádio Mali, tem tido ótima recepção aqui no noroeste do Espírito Santo, sempre a partir de 18h30 no tempo universal, ou seja, a partir das 16h30 no horário de Brasília, em 5.995 kHz. Em 13 de dezembro, gravei um trecho com a emissora transmitindo músicas típicas daquele país africano. Vamos ouvir. E agora a última informação. Recordamos que o programa Palavra Alegre, emitido em português, acaba de lançar um novo cartão QSL impresso. Ele será enviado a todos os ouvintes que remeterem um informe de recepção para a emissora. O novo QSL retrata o pôr do sol em Madagascar, ilha africana de onde o programa é transmitido pela World Christian Broadcasting. O programa Palavra Alegre vai ao ar todos os dias entre 21 e 22 no tempo universal, ou seja, entre 18 e 19 horas no horário de Brasília, em 9.765 kHz. Bom, amigos, por hoje era isso. Falou Célio Romais. Boas escutas a todos. E após a participação do DX Clube do Brasil, vem a participação do nosso amigo Jailton do Amaral, falando direto da cidade de Santa Rita, localizada na Grande João Pessoa. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. E hoje, em comemoração aos 100 anos do Rádio Brasil, falaremos um pouco sobre Hebe, a estrela maior. Considerada a rainha da televisão brasileira, Hebe Camargo foi também destaque no rádio como cantora, atriz e apresentadora. Desde muito cedo, o rádio chegou à sua vida ao acompanhar o músico Fego Camargo, seu pai. De Taubaté, São Paulo, nasceu em 8 de março de 1929 e foram para a capital paulista para trabalhar nas emissoras associadas. Primeiro o pai, depois ela, no clube Papai Noel, aos 15 anos. Era 1943 quando Hebe ingressou na Rádio Tupi, trabalhando também na difusora. Ao lado da irmã Estela e das duas primas, formou o quarteto Dó, Ré, Mi, Fá. Continuou depois com Estela com a dupla Rosalinda e Flores Bela. Ao seguir carreira solo, virou a estrelinha do samba, mesmo antes de mudar o visual para loiro. Uma de suas marcas registradas, Hebe esbanjava um sorriso marcante. Em 1950, foi a Santos, São Paulo, recebeu o equipamento da futura TV Tupi. Dizia que os olhos brilhavam e não imaginava que aquilo viraria a qualquer luxo da sua época. Entre 1964 e 1966, se afastou do rádio e da TV, porém a paixão pela profissão era tanta que improvisou na própria casa um estúdio, voltando a apresentar seu programa na Rádio Excelsior. Dona do bordão, uma gracinha, Hebe Camargo ainda passou pelas TVs Record, Bandeirantes, SBT e Rede TV. No período da Record, esteve também na Rádio Jovem Pan-Americana, Jovem Pan,
da família Machado de Carvalho e nos anos 2000 na Nativa. Hebe morreu em 2012, virando eternamente uma estrela sempre presente na memória do brasileiro. A Rádio Bandeirantes de Campinas migra para FM a partir do dia 15 de dezembro. A credibilidade da Rádio Bandeirantes vai ter um alcance ainda maior, isso porque a partir do dia 15 de dezembro, a rádio que opera em AM, amplitude modulada 1170, começará a operar em FM, frequência modulada 85.7, banda estendida do FM. A emissora poderá ser sintonizada por mais de 3 milhões de pessoas da região metropolitana de Campinas, na frequência de 85.7 MHz na faixa estendida do FM. A troca da frequência do AM 1170 para o EFM em 85.7 é possível por uma mudança da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. A nova resolução permite, em grandes centros em que a faixa tradicional entre 88.1 e 107.9 FM, a migração de emissoras que transmitiam em amplitude modulada AM para a faixa estendida da frequência modulada FM com operações abaixo de 88.1. A migração é uma vitória da radiodifusão brasileira e é um resultado do trabalho da AESP e da ABERT, de uma luta que começou em 2011 e agora torna-se realidade, disse Rodrigo Neves, diretor do Grupo Bandeirantes de Campinas. E agora temos uma última notícia que não agrada aos deixistas de todo mundo. WRTH 2022 será a última edição a ser impressa. Recebemos então a seguinte nota do editor do WRTH, Nicholas Redman. Como as páginas do WRTH 2022 foram publicadas esta semana, gostaria de dar algumas notícias importantes para vocês. Lamento dizer que a edição de 2022 será a última edição do World Radio TV Handbook, produzido e publicado pela WRTH Publications. Foi uma decisão difícil de tomar, que finalmente tomamos depois de muito debate e reflexão no final da semana passada. Os motivos para essa decisão são muitos, alguns dos quais vêm crescendo nos últimos anos. Mas sei que a notícia será uma surpresa. Também estou ciente de que muitas pessoas ficaram incomodadas com essa decisão. Foi um privilégio ter produzido o WRTH nos últimos 24 anos e gostaria de agradecer a sua valiosa contribuição para este grande trabalho. O WRTH não seria nada sem seus editores e colaboradores e sua extraordinária capacidade de obter informações precisas ano após ano. Espero que alguém seja encorajado a continuar produzindo o WRTH. E se você conhece alguém que possa estar interessado, peça que entre em contato comigo. Assina a nota o editor Nicholas Redman. Bem, e quem desejar adquirir essa última edição do WRTH, que será a edição número 2022, entre no site www.adxb.com.br, onde você vai saber o valor, bem como a forma de como poderá adquirir esta última edição do WRTH, que será uma relíquia. Corra lá. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer a sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. Agradeço ao Jailton do Amaral por mais uma participação e chamo agora o Antônio Avelino do DX Clube Sem Fronteiras. Olá, amigos e amigas da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. A KBS World Radio transmite sua programação em idioma espanhol da 0 hora a 1 hora UTC em 11.810 e 15.575 kHz para a América do Sul, de 1 às 2 horas UTC em 11.810, 11.880 e 15.575 kHz para a América do Sul, das 2 às 3 horas UTC em 15.575 kHz para a América do Norte, das 10 às 12 horas UTC em 11.795 kHz para a América do Sul, das 18 às 19 horas UTC em 9.740 kHz para a Europa. A NHK Rádio Japão transmite sua programação em idioma espanhol das 4 às 4h30 horas UTC em 5.985 kHz para a América Central. A Rádio Palavra Alegre da World Christian Broadcast transmite sua programação em idioma português diariamente das 21 às 22 horas UTC em 9.765 kHz para a América do Sul. A Rádio Voz da Turquia transmite sua programação em idioma espanhol das 2 às 3 horas UTC em 7.265 e 7.280 kHz para a Espanha, Portugal, França, América Central e América do Sul, das 17h30 às 18h30 horas UTC em 9.495 kHz para a Espanha e Europa. A Rádio Exterior da Espanha
transmite sua programação em idioma espanhol, de segunda a sexta-feira, das 16 às 00h UTC, em 11.685 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 12.030 kHz para o Oriente Médio, Índico e Gran Sol, de segunda a sexta-feira, das 19 às 13 UTC, em 11.940 kHz para a América do Sul e em 9.690 kHz para a América do Norte, aos sábados e domingos, das 15 às 23 horas UTC, em 11.685 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 11.940 kHz para a América do Sul, em 9.690 kHz para a América do Norte e em 12.030 kHz para o Oriente Médio e Índico. A Rádio Voz da América transmite sua programação em idioma português das 16h30 às 18h30 horas UTC, em 12.080 e 17.655 kHz. A Rádio 9 de Julho de São Paulo transmite sua programação em idioma português das 00h às 00h UTC, em 9.820 kHz. A Rádio Brasil Central, de Goiás, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 00h às 00h UTC, em 4.985 e 11.815 kHz. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português das 00h às 00h UTC, em 6.180 e 11.780 kHz. A Rádio Inconfidência, de Minas Gerais, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 00h às 00h UTC, em 15.190 kHz. A Rádio Voz Missionária transmite sua programação em idioma português das 00h às 00h UTC, em 9.665 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para a África das 10h55 às 11h30 horas UTC, em 17.590 kHz, das 18 às 18h30 horas UTC, em 9.705 kHz, das 20h25 às 22h30 horas UTC, em 9.700 kHz, das 21 às 21h30 horas UTC, em 7.360 e 7.365 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para o Brasil, de 1 a 1h30 horas UTC, em 7.305 kHz. A World Music Radio, WMR, transmite sua programação musical das 7 às 17h45 horas UTC, em 5.930 kHz diariamente, das 7 às 20 horas UTC, em 15.790 kHz aos sábados e domingos. A Rádio Voz da Turquia transmite sua programação em idioma espanhol das 2 às 3 horas UTC, em 7.265 e 7.280 kHz para a Espanha, Portugal, França, América Central e América do Sul, das 17h30 às 18h30 horas UTC, em 9.495 kHz para a Espanha e Europa. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma espanhol de segunda a sexta-feira, das 16 às 00h UTC, em 11.685 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 12.030 kHz para o Oriente Médio, Índico e Gran Sol, de segunda a sexta-feira, das 19 às 13 UTC, em 11.940 kHz para a América do Sul e em 9.690 kHz para a América do Norte, aos sábados e domingos, das 15 às 23 horas UTC, em 11.685 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 11.940 kHz para a América do Sul, em 9.690 kHz para a América do Norte e em 12.030 kHz para o Oriente Médio e Índico. A Rádio Voz da América transmite sua programação em idioma português das 16h30 às 18h30 horas UTC, em 12.080 e 17.655 kHz. A Rádio Brasil Central, de Goiás, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 00h às 00h UTC, em 4.985 e 11.815 kHz.
Antônio Avelino, desde Caruaru, em Pernambuco, do DX Clube Sem Fronteiras, para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Obrigado, Antônio Avelino. E continuando com o Mundo DX, com nossos colaboradores, que nos ajudam todos os sábados, eu peço a presença do Francisco Bracini, que vem falar do DRM, o Rádio Digital. Olá, amigos do Encontro DX, iniciamos o momento DRM deste sábado, dia 18 de dezembro de 2021, com a seguinte notícia da plataforma DRM Internacional. DRM para banda FM, no coração da Europa. No dia 13 de outubro deste ano, um teste de DRM na banda FM começou na Grande Copenhague, Dinamarca. A licença para as transmissões de teste foi concedida em setembro de 2020 e vai até 1º de agosto de 2022, podendo ser prorrogada até 30 de agosto de 2023. Este é um projeto colaborativo organizado pela Open Channel, uma operadora de rede independente dinamarquesa em Copenhague, com a Canadian Nautel, fabricante de transmissores, German RF Mundial, que produz moduladores DRM e instrumentos de medição, e o Instituto Fraunhofer, servidor de conteúdo em DRM, e Switch Prodia, que faz o planejamento de rede para as transmissões de dados. O projeto é apoiado pela Gospel, fabricante de receptores DRM, baseada na China, a NXP Semicondutores, parceiros na Dinamarca e outros membros não pertencentes ao consórcio DRM, como a Bauer Media, que fornece conteúdos, assim como a Catherine, antenas. A frequência alocada é de 86,5 MHz e com largura de banda de 200 MHz, o que abre espaço para 2 sinais DRM. Cada sinal DRM tem uma capacidade de 186,4 kbps por segundo, na modulação 16 QAM, e acomoda 3 canais de áudio e serviços multimídia, de modo que para 200 kHz, um total de 6 estações de rádio digital podem ser transmitidas. Mais adiante na linha, há ambições de envolver a região de Øresund, comumente conhecida em inglês como O Sound, o som em português, um estreito que forma a fronteira entre Dinamarca e a Suécia, e possivelmente colaborar com outra estação FM do lado sueco. Outro teste na frequência de 86,5 MHz também foi aprovado pela Agência Sueca de Correios e Telecomunicações. O fato de o experimento ser feito um pouco abaixo da banda regular FM deve-se ao fato de não haver espaço nesta região densa, ou seja, o nosso tradicional FM estendido que o Brasil vem adotando. Os novos receptores para FM/DRM podem lidar com a faixa de 64 a 108 MHz. Bem, amigos, então essa importante informação da plataforma DRM Internacional. Então, vamos aqui, através de uma licença da plataforma DRM Internacional, para acesso ao conteúdo digital transmitido, nós vamos aqui então reproduzir um pequeno trecho de uma escuta realizada no dia 16 de dezembro, quinta-feira, momento da gravação, dessa estação então em testes na Open Channel lá na Dinamarca. Então, acesso que estamos realizando remotamente, mas que traz o conteúdo fiel do que está sendo então transmitido através aí do DRM na banda FM, para que os ouvintes aí possam apreciar a qualidade de sinal.
Vamos então um trecho da escuta. Bem, amigos, escutamos um trecho da canção Where the Broken Hearts Go, de Whitney Houston, na estação Pop FM 80, um dos 3 canais que estão sendo transmitidos pela estação em Denmark, na Dinamarca. Tem também a estação Mix 7, a Vinil, e também transmite conteúdo Journaline, ou seja, o serviço de notícias linkados, com um link de notícia, inclusive com a RF Mundial. Esse servidor ele também tem a capacidade de transmitir imagens junto com as notícias. Então, o ouvinte que quer ter mais informações pode acessar o meu canal no YouTube. Embora esse serviço, esse acesso remoto à transmissão em DRM, inclusive eu tenho acesso aqui a diversas estações na Índia, praticamente todas as estações da All India Radio em ondas médias em testes. As estações que estão transmitindo também na Europa também tenho esse acesso. No entanto, aí, como é um conteúdo que utiliza então a plataforma DRM para a configuração do servidor e tudo mais, não está disponível aí para todos os ouvintes, mas quem quiser aí ter essa sensação e tudo mais, pode acessar o meu canal no YouTube, que eu estarei informando mais detalhes aí sobre essa tecnologia. Bem, amigos, informamos também então as transmissões na tecnologia DRM. Temos a Rádio Romênia Internacional em 9.490 kHz, DRM, das 19 às 20 horas, horário de Brasília, no idioma espanhol. A Rádio Nacional da China em 9.655 kHz, DRM, das 6 da manhã às 9 horas, no horário de Brasília. Agora, com a aproximação do verão, a propagação então vem ajudando bastante para que a estação chegue em sua plenitude quase até o final da transmissão às 9 horas da manhã, no idioma mandarim. E por fim, vamos escutar então um trecho da rádio KTWR da Ilha de Guam, transmitindo na frequência de 15.200 kHz, DRM, das 6 horas e 57 minutos às 7 horas e 27 minutos, horário de Brasília, no idioma tâmil. E, na sequência, das 7 horas e 27 minutos às 7 horas e 57 minutos, na frequência também de 15.200 kHz, DRM. Vamos escutar então um trecho da KTWR Guam, no início da sua transmissão, nessa segunda etapa, em inglês. Então, primeiramente em tâmil e depois em inglês. Vamos escutar o trecho da transmissão em inglês e também o iniciozinho da transmissão do programa Diário Dexista, do amigo indiano Numal Kumar. Vamos à escuta, então, realizada no dia 12 de dezembro de 2021. Listening to KTWR, broadcasting from the beautiful island of Guam. Our program is heard each Sunday at 10:26 Coordinated Universal Time, broadcasting on 15200 kHz in the 19-meter band. Coming up next is DXer Diary. This is KTWR, Agana, Guam, where hope knows no barriers. This is your favorite program, DXS Daily, produced and presented for Transworld Radio by Arun Kumar Narasimhan from Chennai in India. This 5-minute weekly DX program every Sunday. Bem, amigos, escutamos um trecho da rádio KTWR
da ilha asiática de Guam, a uma distância de 20 mil quilômetros, de acordo com o operador da estação. Aqui, com relação ao Brasil, estava escutando essa estação em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Nessa época do ano a propagação ajuda bastante. Então, não é possível visualizar neste vídeo, no caso aqui na escuta da rádio, mas estávamos então com o receptor Gospel GR220P, o novo receptor portátil da Gospel que estou tendo a honra de testá-lo, e também ao lado o receptor Gospel GR216, o receptor de mesa ligado à luz na Gospel. Então o pessoal pode ir no meu canal YouTube e acompanhar este vídeo com ambas as escutas nesses receptores digitais em DRM. De Brasília, Francisco Brassini, do canal YouTube e Twitter. DRM, revitalizando o rádio na era digital. Obrigado, Francisco Brassini, pela sua participação. Lembrando a todos que o Francisco Brassini tem um canal no YouTube que tem o seu nome, Francisco Brassini, sendo Brassini com 2 Cs. E após a participação do Brassini, vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Olá, estamos iniciando a segunda e última parte do programa Encontro DX aqui pela Rádio Aparecida. Iniciamos com a presença do Francisco Jackson, que vem falar do mundo do radioamadorismo aqui no Brasil. Olá, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, rádio amador. Este é o boletim de notícias do radioamadorismo no programa Encontro DX. Hoje vou falar das leis federais que falam dos radioamadores e operadores do rádio cidadão em momentos de catástrofe. Vamos às leis. Vou começar falando da lei número 12.608 de 10 de abril de 2012. Artigo 8º. Compete aos municípios. Inciso 10. Mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de desastres. Essa lei é importantíssima porque quando acontece os desastres, a catástrofe, todas as comunicações oficiais entram em colapso. E somente os radioamadores e operadores do rádio cidadão mantêm ativo as comunicações. As nossas comunicações não falham. Podem haver desastre, pode interromper a energia elétrica, porque quando acaba a energia elétrica, acaba praticamente tudo. Mas nós, radioamadores e operadores do rádio cidadão, temos baterias de carro e através delas nós conseguimos manter as comunicações. Vamos a outra lei, Lei Federal número 12.983, de 2 de junho de 2014. Artigo 3º, parágrafo 7º. São elementos a serem considerados no plano de contingência de proteção e defesa civil a ser elaborado pelo município. Inciso 2. Definição dos sistemas de alerta e desastre em articulação com o sistema de monitoramento, com especial atenção dos radioamadores. Vejam bem que a lei diz que na definição dos sistemas de alerta e desastre das defesas civis deverão ter atenção com os radioamadores. Por quê?
justamente por isso, né? Em situação de catástrofe, somente os radioamadores conseguem manter uma comunicação. E como todos nós sabemos, sem comunicação não há comando. Agora vamos falar de uma resolução da Agência Nacional de Telecomunicações, da Anatel, que poucos sabem, né? Então vamos a ela. Resolução número 578 de 30 de novembro de 2011 da Anatel. Em seu artigo 4º, o Serviço Rádio do Cidadão objetiva, inciso 2, atender situações de emergência como catástrofes, incêndios, inundações, epidemias, perturbações da ordem, acidentes e outras situações de perigo para a vida, a sociedade ou a propriedade. Vamos ao artigo 6º dessa resolução. Artigo 6º. Autorização para executar o serviço do Rádio Cidadão será expedido para a Anatel para, inciso 4º, ao Corpo de Bombeiros, Secretarias de Segurança Pública, Polícias Civis e Militares, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e demais órgãos públicos. Vejam a importância do operador do Rádio Cidadão, mais conhecido, né, no nosso meio como PX. Essa é muito importante, né, para a Defesa Civil, para essas instituições que foram aqui citadas. Imagina os senhores, né, se toda a Polícia Rodoviária Federal tivesse em sua base na estrada uma estação na faixa do cidadão, né, porque a grande maioria dos caminhoneiros nesse país operam a faixa do cidadão. Então, essa é importantíssima, essa resolução. Tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho da portaria número 307 de 20 de julho de 2009. Ela fala sobre a Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, né? E nós vamos aqui só dar uma, depois eu falo mais sobre essa rede de emergência. Fala sobre a Rede Nacional de Emergência de Radioamadores. O que é isso? A Rede Nacional de Emergência de Radioamadores é uma rede formada por radioamadores voluntários, devidamente autorizados, que com seus equipamentos se colocam à disposição do interesse público quando acontecem os desastres. A RENER, que é a Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, tem a finalidade de prover ou suplementar as comunicações em território brasileiro quando os meios normais forem insuficientes, ineficazes ou impedidos para a operação nas ações de prevenção, ocorrência de desastre, situação de emergência ou estado de calamidade pública. Estação RENER coordenadora dos municípios é a Defesa Civil, tá? A Estação RENER coordenadora no município são as Defesas Civis, são os secretários de Defesa Civil que convoca, né, os radioamadores. Agora, aqui para finalizar, vamos ver aqui a subordinação da Rede Nacional de Emergência de Radioamadores. A Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, a RENER, é parte integrante do Sistema Nacional de Defesa Civil, do SINDEC. Está subordinada operacionalmente à Secretaria Nacional de Defesa Civil, a SEDEC. A RENER poderá ser ativada nos estados e municípios afetados por desastre através dos órgãos estaduais de defesa civil e das coordenadorias municipais de defesa civil. E o que é ativar a RENER? Ativar a RENER é convocar os radioamadores voluntários para ir suprirem comunicações de emergência, porque quando isso acontece, não existe mais comunicação oficial no local onde aconteceu o desastre. É isso aí, pessoal. Agradeço a todos.
e até o próximo programa. Por aqui é Francisco Jackson dos Santos, diretamente de São Gonçalo, para o programa Encontro DX. Ouvimos a participação do Francisco Jackson no Encontro DX, falando de rádio amadorismo no Brasil. Arquivo do Rádio. No ano de 2004, a emissora chinesa, a Rádio Internacional da China, brindou seus ouvintes do Brasil com um encontro no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. Vários ouvintes do Brasil estiveram presentes ao evento, que foi um momento muito bonito da interação entre a emissora e seus ouvintes. Mas um dos momentos que eu particularmente mais gostei foi a fala de um dos primeiros membros do Serviço Brasileiro. Reconheci na hora aquela voz forte que eu ouvi em 1968, quando garoto, sintonizando pela primeira vez a antiga Rádio Pequim. Logo após a abertura, aquela voz forte e potente dizia: "Aqui, Rádio Pequim". Era o jornalista Jaime Martins. Com a redemocratização, ele voltou ao Brasil e foi correspondente de várias emissoras brasileiras no exterior e foi também da produção do programa Roda Viva da TV Cultura. Fiquei muito emocionado ao entrevistá-lo, porque eu jamais pensei que um dia ter um contato direto com aquele locutor de rádio quando eu sintonizei pela primeira vez a Rádio Pequim. Vamos pedir então ao nosso técnico Luiz Cláudio que, por favor, coloque no ar a entrevista que eu fiz com Jaime Martins, onde ele vai contando um pouco como foi que ele chegou à Rádio Pequim logo no início do Serviço Brasileiro, que tinha começado no dia 15 de abril de 1960. Seu Jaime Martins, o senhor tem uma trajetória de vida muito grande na antiga Rádio Pequim, Rádio Internacional da China. Conte aos nossos ouvintes como é que o senhor chegou lá na antiga Rádio Pequim, nos anos 60. Olha, foi graças às minhas atividades de jornalista. Em 1961, eu era chefe da reportagem do jornal Última Hora de São Paulo. E passava pela América Latina uma delegação de jornalistas e radialistas chineses que foram a São Paulo e visitaram inclusive o nosso jornal. Eu fui escalado para ciceronear a delegação na visita aos vários departamentos da Última Hora. E eles estavam com um intérprete de espanhol. Eu percebi que ele entendia muito pouco de português. Como eu sou filho de espanhóis, eu então passei a falar em espanhol com eles. E foi um alívio não só para o intérprete, mas também para a delegação, porque eu tive a oportunidade de explicar várias visitas que eles já haviam feito em São Paulo, entendendo pouca coisa. Aí, no final da visita, já nos despedindo da delegação na porta do jornal, o chefe dessa delegação, que era ministro de Rádio, Televisão e Cinema da China, o senhor Mei Yi, depois ele se tornou presidente da Academia de Ciências Sociais, ele me perguntou assim: o senhor aceitaria um convite para trabalhar na China? Eu disse: mas para fazer o quê? Ele disse: para formar intérpretes de português que nós não temos. E eu topei. Aí eu tinha uma namorada, fiquei noivo e ela ia me esperar por 2 anos. Mas quando eu cheguei lá na China em junho de 1962, eu fui para lá antes do golpe. E os chineses, se inteirando da minha triste situação de noivo à distância, convidaram também a minha noiva, Angelina, para lecionar na China. Aí então eu mandei uma procuração para o meu irmão mais novo, que se casou com ela no meu lugar, e despachou ela para Pequim. Fizemos a festa de casamento em Pequim. Aí eu comecei a trabalhar inicialmente como professor de português no Instituto de Línguas Estrangeiras, que hoje é uma universidade de línguas estrangeiras. Mas de repente houve muitas divergências entre os governos e os partidos comunistas da China e da União Soviética. Então, os especialistas estrangeiros pertencentes aos partidos comunistas que ficaram com Moscou começaram a se retirar de Pequim em sinal de protesto contra a linha chinesa.
inclusive um casal de especialistas espanhóis que trabalhava no serviço de espanhol da antiga Rádio Pequim, hoje Rádio China Internacional. Então, como eles sabiam que eu falava espanhol, eu fui substituir os especialistas espanhóis da Rádio Pequim para fazer a revisão das traduções que os chineses faziam do chinês para o espanhol, e fiz também locução de espanhol na antiga Rádio Pequim. Depois eu passei a trabalhar também, tinha um casal de brasileiros, Nair Reutemann e Carlos Friedman, que regressaram ao Brasil, não foi por divergências. Aí eu e a Angelina fomos trabalhar também no serviço de português da Rádio Pequim. E em 1964 nós estávamos concluindo o nosso contrato de 2 anos e os chineses nos convidaram para mais 2, com direito a 2 meses de férias no Brasil. E viemos para o Brasil, mas só que eu cheguei aqui uns 2 ou 3 dias antes do golpe militar de 64 e fui muito entrevistado pela televisão, rádio, jornais, revistas, tal, falando maravilhas da China daquele tempo. Aí daí uns dias houve o golpe militar e me prenderam em Jundiaí, onde eu estava visitando a família da Angelina. Me trouxeram para o DOPS em São Paulo, depois passei uma temporada no presídio da Rua do Hipódromo, depois no presídio do Carandiru, fiquei quase 1 ano preso. Quando eu voltei, já tinha nascido a minha filha aqui, que vinha de lá, minha primeira filha, Raquel. Aí, em vez de ter ficado aqui apenas 2 meses, como havia muita dificuldade para renovar passaporte, fiquei aqui 21 meses. Regressamos para lá com a filha no colo em setembro de 1965, 21 meses depois. E aí, então, alguns meses depois, em junho de 66, nasceu a nossa segunda filha, Andréa. Elas têm nomes chineses também, a mais velha chama-se Xinhai, Mar de Estrelas, e a mais nova chama Xinhua, Flor de Estrelas. Aí nós esperamos que o Brasil abrisse, mas a China também fechou com a Revolução Cultural de 66 a 76, e nós estávamos no mato sem cachorro, tanto aqui como lá. Mas tudo é vida. E em 1972, em 74, o Brasil reconheceu, estabeleceu relações com a China. Em 75, montou a embaixada do Brasil em Pequim, mas nós ficamos muito arredios, porque era a embaixada de um governo militar que nos havia prendido em 64. Aí então ficamos aguardando, até que um dia tive um encontro com o embaixador brasileiro numa loja da cidade, e ele se mostrou muito simpático comigo, com a minha família, nos convidou para uma recepção na embaixada e abriu o livro de registro da embaixada. A minha filha André, então, é a primeira brasileira registrada na embaixada de Pequim. Só para encerrar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco como é que era fazer programa na China na época da ditadura militar, como é que era essa questão de elaborar as pautas, o que se falava, se tinha algum direcionamento, né? Porque foi um momento difícil para nós também, brasileiros aqui, inclusive eu ouvia nesse período, como é que era elaborar os programas na época da China, na época que o Brasil via ditadura militar? Olha, além da agência de notícias da China e da própria rádio, a China sempre contou também com as agências internacionais como a Reuters, United Press, a francesa, a russa, a Reuters, né? A Reuters, né? A francesa tem outro nome. A Reuters é inglesa. E ela recebe notícias de todo mundo. E então, diariamente havia uma seleção, eram programas no meu tempo de 1 hora, depois passou para meia, agora é de 1 hora novamente. Os primeiros 10 minutos de notícias nacionais, estrangeiras, depois então reportagens cada dia da semana, um tema diferente, ou indústria, ou comércio, ou esporte, ou cultura, programas musicais,
Cartas dos Ouvintes, que era o programa Carta de Pequim, era bastante variado. Os chineses traduziam do chinês para o português, eu fazia revisão, às vezes quando havia muita pressa e poucos profissionais chineses trabalhando, principalmente no período da Revolução Cultural, então muitas vezes eu já traduzia do espanhol, do francês, do inglês, até do rumeno às vezes. Mas o senhor também fazia programa, né? Eu cheguei a fazer, mas pouca coisa, porque no período da Revolução Cultural a coisa era muito limitada, a participação de estrangeiros era bastante restrita. Agora não, agora está tudo aberto. E para matar saudade, como você falou no início aqui Pequim, você pode fazer a abertura para nós? Onde eu lembrei bem da sua voz. Aqui, Rádio Pequim. Senhor Jaime, muito obrigado, eu agradeço. Acho que o senhor precisa escrever um livro sobre isso, hein? Estou escrevendo. Então não esqueça de nos comunicar, será muito bom. Ouvimos uma entrevista concedida em 2004 pelo jornalista Jaime Martins ao programa Encontro DX. Bem, amigos, estamos chegando ao final do programa deste sábado. Mais uma vez agradecendo a todos e quero enviar um abraço aqui ao meu grande amigo, incentivador também do programa, né? Todos os sábados ele me manda uma mensagem, um feedback falando sobre o programa, sempre também incentivando a gente. Isso é muito bom. Um abraço aí ao Humberto do Ries Sarmento da Silva, lá da querida Niterói, que eu conheço muito bem Niterói. Humberto, muito obrigado pelo carinho e pelo apoio, agradeço muito. Aproveito também para desejar a todos que nos acompanham um Natal repleto de amor, paz e felicidade, extensivo a seus familiares. O Encontro DX desse sábado teve na produção e apresentação Cassiano Alves Macedo, montagem final a cargo do meu amigo Luiz Cláudio Oliveira, coordenação de programação da Rádio Aparecida do Edson de Almeida, direção-geral dos Padres Redentoristas Mauro Vilela e Inácio de Medeiros. Deixamos você nesse finalzinho do programa com Glenn Miller e sua orquestra. Glenn Miller faleceu no dia 15 de dezembro de 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, quando seu avião com sua banda desapareceu no Canal da Mancha. Vamos ouvir com Glenn Miller, Tuxedo Junction. A Rádio Aparecida apresentou Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio.